Oiê, eu me chamo Thaís Macedo e hoje eu tô aqui num episódio incrível do podcast Segue o Plano, junto com meu amigo Ricardo Polaro, e você não pode perder. A gente vai falar sobre as polaridades e o universo das energias masculinas e femininas. Isso é científico, sim. Você não pode perder, você vai entender como isso afeta seus relacionamentos, seu casamento, que pode inclusive acabar quando isso não está em equilíbrio. Você vai entender o quanto isso afeta no mercado de trabalho, em várias outras áreas da vida, até mesmo nas sociedades entre os casais. Tá imperdível. Muitas vezes, no desejo de conquistar espaço e respeito no mercado, acabamos vestindo armaduras que não nos pertencem. Entender as energias masculina e feminina não é sobre papéis de gênero, mas sobre inteligência emocional, autoridade real e o equilíbrio necessário para liderar. E para bater esse papo, trouxemos Thaís Macedo, psicóloga, palestrante, mentora especialista e estrategista em comportamento emocional feminino e marca pessoal. Thaís, seja bem-vindo e bora bater esse papo que me interessa muito. Muito obrigada pelo teu convite. Já vim acompanhando o podcast, assim, sou fã. Várias mulheres que vieram aqui, assim. Eu me sinto honrada por estar aqui. Pô, legal, Thaís. Para começar, eu queria, para o pessoal que acompanha a gente, eles entendessem o que seria energia masculina e energia feminina. Tu consegue conceituar para a gente de forma tranquila? Bom, vulgarmente, né, existe um símbolo chamado Yin e Yang, né? Isso não é cientificamente comprovado, mas existe, que é um desenho das complementaridades, né? E aí é aquela bolinha que tem aquela divisão no meio, aí tem o preto com a bolinha branca e o branco com a bolinha preta. Depois tu pode botar aí na tua edição esse desenho, né? Mas o que é que isso significa? Ele existe um encaixe perfeito, de um lado e de outro, né? Então, ele é a somatória que se complementa. E aí, a gente tem o Carl Jung, e assim, isso é científico da psicologia, que ele traz o conceito de ânima e de ânimos, que tem a ver com o que as pessoas conhecem vulgarmente como Yin e Yang. O que seria isso? Todos nós exercemos funções complementares. Esse é o casamento perfeito para tudo, né? Então, o homem, historicamente, né, ele representa o masculino através da sua força física, da sua energia. A energia masculina é a energia vital, é a força que te move para a vida, é o que impulsiona, é o que dá a direção. Por exemplo, na vida de um filho, o pai é ele que mira, é como se fosse a flecha, o arco. Então, quando a gente volta lá para trás, o que a gente vê? O que o homem fazia? Historicamente, se construiu isso na sociedade, né? Aquele homem ia caçar, ia pescar, e ele vinha para casa, aquele alimento representava o quê? A provisão. Então, ele chegava em casa e o que a mulher representava? A mulher, o acolhimento. Quando ele chegava, ela se sentia protegida. Enquanto ela está nutrindo os filhos, ela representa o afeto, ela é quem está com o filho no colo, está ali. Ela pega o alimento, a caça, e ela transforma aquilo para unir a família numa mesa. Naquele tempo não tinha, né? Mas era um momento de comunhão, onde eles sentavam para fazer a refeição juntos. Então, ela representa a união, ela traz o elemento da beleza, da leveza, da calmaria, né? Do equilíbrio. E o homem é a força que move a vida. Então, isso é constituído historicamente desde a época do tempo das pedras. Tá, só para eu entender, então, energia masculina, energia feminina não tem nada a ver com sexo masculino e com sexo feminino. Não, sexo é gênero. Sexo é gênero, é mais funções dentro daquele relacionamento, seria mais ou menos isso? Eu vou te dar um exemplo simples, né? Hoje a gente costuma ouvir das mulheres assim, eu não preciso de homem, porque agora eu ganho bem, a mulher conquistou o mercado de trabalho. Eu vou te provar que a gente precisa. A mulher, às vezes, está na academia e aí alguém foi antes dela fazer um agachamento e deixou lá 100 quilos de cada lado. Ela vai conseguir tirar aquilo sozinha ou ela vai pedir ajuda de uma energia masculina? De uma força masculina? A mulher consegue consertar um encanamento num prédio? Ela consegue lidar com a eletricidade ou ela vai morrer eletrocutada? Né? A mulher, para algumas tecnologias, ela se embaraça. Essas coisas de TI, essa área aí de computação, a gente até se aventura, como alguns homens cozinham muito bem. Mas falando de origem, não é um elemento que foi feito para a mulher fazer.
né? A gente rompe barreiras em algumas frentes, mas não é o ideal, não é o que era para ser na realidade, né? E Thaís, eu posso dizer então que a própria evolução que a gente veio sofrendo, né, fez a mulher e o homem mudar um pouco essa questão da energia, porque assim, eu particularmente, como eu te falei, eu gosto desse tema, eu pesquiso muito esse tema até para entender. Eu sou um cara que eu gosto de entender relacionamentos, entender pessoas, porque se a gente não entende pessoas, a gente não entende nada, né? Relacionamentos são feitos de pessoas. Mas eu vejo muito homem com uma energia masculina mais enfraquecida, e eu vejo muita mulher com energia masculina fortalecida. Eu lembro que a gente estava tomando um café e a gente até falou, que eu falei para ti, pô, eu vou na academia, tem mulher mais forte que eu. Aí eu fico perguntando, por que ela quer ser forte igual um homem se ela vai ficando feia, né? Pelo menos para minha visão. Uma mulher muito masculinizada, ela se torna feia. Eu queria entender quando é que isso começou e por que isso aconteceu. Tu consegue me explicar? Ao longo da história, algumas coisas foram ocorrendo, alguns movimentos foram nascendo, né? Primeiro se começou, né, com essa questão do masculino tóxico, que é aquele homem machista. E aí, quando se levantou o movimento, né, do machismo, em contrapartida sempre terá uma resposta. E essa resposta foi que as mulheres reagiram ao movimento feminista. Eu sempre digo que os extremos nunca são o ideal. Tudo é uma balança. Então, o meio termo é sempre legal. O masculino e o feminino, ok. Mas o machismo e o feminismo são movimentos extremistas. Um nasceu em reação ao outro, né? E isso foi desencadeando reações em cadeias, onde mulheres e homens passaram a competir. Em que momento isso começou a desencadear? Após a Revolução Industrial, né? E aí veio toda aquela parte das fábricas, as mulheres queimaram os sutiãs ali, aquele momento. Depois, a mulher foi tendo direito ao voto. Isso foi gradativo. A mulher foi conquistando coisas, chegou no mercado de trabalho e ela acha que porque ela se provê, ela não precisa de homem. Mas isso aí não quer dizer que a mulher não é forte. A mulher é tão forte que ela gera uma vida, ela vai para o parto, ela aguenta dores de cólicas, ela é muito forte estruturalmente falando. E emocionalmente até muito mais do que o homem. Em questão de equilíbrio, está anos-luz. Na sabedoria, então, nem se fala, mas são forças diferentes, são movimentos diferentes. Aí, quando houve esse embate, essa competição, e aí desestabilizou e trocou tudo. Então, quando a mulher se coloca numa posição de que, não, eu posso prover, eu me banco, eu me sustento, então eu não preciso do homem. Quando a gente fala de provisão, a gente não fala só do financeiro. A gente fala de provisão emocional, por exemplo. A gente sabe que o homem é muito mais racional, no geral, né? Toda regra tem exceção. E a mulher é muito mais emotiva. Então, a mulher, o homem representa para ela a presença masculina, é onde ela vai descansar. Se o homem está atuando no masculino dele, a mulher pode relaxar, ficar tranquila. O homem tem que ser aquele cara que diz assim, deixa que eu resolvo. O homem, ele traz a solução. E a mulher descansa no feminino dela. Agora, quando o homem está enfraquecido, ela não consegue descansar, porque ele não faz, ele não é resolutivo e ela tem que ocupar o espaço dele. E o que a gente vê hoje? Mulheres saindo para o mercado do trabalho e o homem em casa frustrado, cozinhando, ensinando, estudando com os filhos. Isso não é uma posição legal. Essa relação vai ter conflitos. Por quê? Quando o homem não provê, a mulher perde a admiração, né? Ela gosta de ser cortejada. E quando eu falo prover, quando eu falo de prover, eu falo, por exemplo, hoje eu não estou bem. Eu estou estressada, a mulher tem ciclo menstrual, o homem não tem. O homem é sol o tempo inteiro, a mulher tem as 4 estações no mês. Cada semana é uma, primavera, verão, outono e inverno. O homem, ele não é tão declive assim como a mulher, mais né? estável, né? Então, ele é muito mais estável. Então, a provisão, a mulher emocionalmente, ela é uma gangorra de emoções. Durante o mês, isso é explicado pelo fluxo dela, né? Ela gera uma vida e ela é preparada para isso. O homem, não. Então, ela quer chorar, ela quer um ombro, ela quer um abraço. E para onde ela vai correr? Isso também é sobre provisão, não é só o financeiro. Por outro lado, quando o homem, a mulher provê mais do que ele, ela pode ter um controle, um domínio sobre ele. Eu ganho mais, então tu vais ficar aqui, eu vou te bancar, mas tu vais me obedecer. E, por outro lado, esse homem se sente inferior, porque é como se ele fica, eu digo, numa gaiola de ouro, sabe? Ele não pode se movimentar nem para cá, nem para lá, ele precisa tudo pedir permissão, pedir autorização para usar aquele dinheiro. Então, assim, é importante a gente entender que os dois existem, tanto na mulher
quanto no homem. A gente tem as duas energias dentro da gente. Por exemplo, a mulher que vai para o mercado de trabalho. Ali no ambiente de trabalho, se for uma mulher que, por exemplo, trabalha num escritório de corretagem, ela vai precisar vender e ali ela vai precisar competir. É um posicionamento profissional onde naquele momento ela vai precisar usar do atributo da energia masculina. Porém, isso não é para sempre. Ela precisa entender que ela saiu daquela função. Quando ela chega em casa, ela vem para o estado original dela, que é o feminino. Ela não vai competir com seu esposo em casa. E o homem também precisa do feminino, porque a doçura e a leveza. Tu já pensou se o homem for todo tempo igual o homem das cavernas, a ferro e fogo? É bruto. E tem muito disso, né? E aí a mulher vai viver com medo, vai viver chorando, vai viver... Ela não vai conseguir se colocar numa posição de vulnerabilidade se ela não recebe acolhimento. Até porque ser forte é diferente de ser bruto. Exatamente. Né? A gente tem completamente essa diferente. Daí você falaste sobre o mercado de trabalho, é onde eu queria entrar contigo agora. Hoje, vamos falar no cenário de hoje. No cenário atual, a mulher, na tua visão, ela precisa se masculinizar para poder ter resultado? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós vendemos para mulheres, nós vendemos para homens. Eu quero só entender a tua visão para... Vamos supor assim, para eu saber como vender para uma mulher moderna, uma mulher que está no mercado de trabalho e precisa apertar o botãozinho, opa, agora minha energia masculina tem que funcionar. Como é necessário ter ela ter essa energia forte no mercado ou ela não precisa ser tão forte? Uma energia forte é diferente de uma mulher masculina. Né? Perfeito. Energia é uma coisa, força é outra. E qual é o conceito de força? Como eu te falei, de repente a mulher é muito forte, a mulher aguenta um parto. O homem, se ele pegar uma gripezinha, ele já tá. A mulher aguenta níveis de doença muito maiores do que o homem. Será que ela é realmente a parte mais fraca? Será que ela é fraca? Então o que é força? O que é fraqueza? Esse conceito é relativo. Esse é o primeiro ponto. E a força, ela não tá ligada à energia feminina e masculina, porque existem várias formas da gente falar de força. A gente fala da força física, a gente fala da força emocional. Na força emocional, a mulher é muito mais forte que o homem. Na força física, se eu for brigar aqui contigo, provavelmente eu vou sair daqui com o meu rosto todo arrebentado. E aí, qual é o problema? A mulher quer enfrentar o homem. E aí, ela quer ir para o embate. A mulher não entendeu algo. E isso também funciona nas relações de trabalho. Né? O homem, por muitas vezes, se vale de que ele ainda hoje, em pleno século XXI, ganha mais do que as mulheres, na mesma função, exercendo igual a mesma coisa. Tá? Então, não dá para dizer que existe uma igualdade de gêneros perfeitamente aceita. Isso é teoria, bora para a prática, né? A gente ocupa o mesmo lugar e o homem continua ganhando mais. O homem se vale, por exemplo, de uma hierarquia institucional, né? Os homens ainda ocupam mais cargos de chefia do que as mulheres. E aí ele se vale disso, por exemplo, para fazer um assédio sexual para aquela pessoa que está abaixo da hierarquia dele. Eu já passei por isso várias vezes. Então, e aí ou a mulher vai se submeter ou ela vai perder o emprego. Eu já perdi 3, por exemplo, né, por conta disso. Porque quando a gente vai para o confronto, que a gente não aceita, não se submete a deitar com o chefe para galgar um lugar ou permanecer numa empresa, se tu não concorda, tu vai ser demitido. E no momento que tu confronta, ele fica com medo. Meu último chefe, que foi em 2020... Eu, quando pressionei ele, eu aproveitei ali uma oportunidade. Eu disse para ele, olha, isso. Então, ele, no primeiro momento, ele já arregalou os olhos assim e disse assim para mim, mas eu não tô te assediando, né? Como quem disse, será que ela vai me denunciar? 2 dias depois eu estava na rua. E ele dizia que eu era a melhor funcionária que ele tinha, que eu entregava muito acima da média. Então, você vê que como isso é desigual, essa luta, então isso vai para o mercado de trabalho. Muitas vezes essa energia masculina tóxica, porque sim, isso é uma toxicidade, é quando eu vou oprimir o outro, é quando eu quero submeter ao outro, eu subjugo o outro, e aí eu estou numa polaridade que não é saudável. A energia é legal, a intensidade dela é que precisa ser regulada, entende? Então, o segredo é nessa dosagem. Mas aí, com o que tu falaste agora, eu estou refletindo aqui, tu falando, pensando em outras coisas que já aconteceram, que eu vi, que eu conheço, né? Então, para mim faz sentido hoje a mulher até se vestir desse lado mais masculino, até como uma proteção contra o próprio mercado, que obriga ela a ser até um pouco mais homem, vamos dizer assim, entre aspas, né? Se vestir um pouco mais masculino, ter um corpo mais forte, até para se posicionar em mesas que geralmente tem muito mais homens. Seria mais ou menos esse o cenário? Tem várias frentes aí, eu vou te dar o meu exemplo.
Eu fui fazer um estudo de posicionamento de imagem, que no ano passado eu investi em cursos e eu fiz um curso com o melhor do Brasil, que é o João Mena, lá em Alphaville. Aí eu fiz um curso de movimento, posicionamento e imagem. Isso virou meu jogo. Primeira coisa que ele me disse assim, tu não vais mais usar calça jeans. Aí hoje eu só uso calça jeans se eu for andar a cavalo, numa fazenda, né? Eu só tenho 2. Eu fui dando tudo. E aí ele falou para eu usar roupas de alfaiataria. Eu comecei a fazer esse movimento, fui fazer as minhas fotos, fiz algumas lá no curso que estava embutido. Voltei para Belém e agora entrei para o Dona de Mim. Ela também foi estudar meus arquétipos e o que eu queria no posicionamento, na minha imagem. Não, vamos trazer terninho, tu queres passar autoridade. Fiz as fotos. É impressionante, Ricardo, como a nossa sociedade é machista. Porque quando tu aparece com uma imagem, a mulher vem com aquela imagem de poder e tá tudo bem, porque ela pode se sentir, né? Que ela tem um poder numa imagem, ela pode transmitir isso. É impressionante como nenhum homem vinha na minha rede social. Aí eu fiz um teste. Dentro do ensaio, eu mesma senti a necessidade de dizer, não, eu preciso usar um vestido. Pera lá, eu sou mulher, eu quero trazer meu feminino também. Mas tu perde em poder. Entendeu? Porque o feminino representa a fragilidade, o vestido, a doçura, a feminilidade. E aí a gente tem algumas formas de contrabalancear isso. Por exemplo, hoje eu tô de mangas compridas, mas eu tô de renda. Eu já botei uma saia longa, já não é a calça. Calça é uma vestimenta extremamente masculina. Terno mais ainda. Mas para a gente sentar em algumas mesas de reunião é necessário. A imagem do terninho passa imponência, passa o poder muito mais do que eu chegar de vestido numa reunião. Imagina eu ir para uma reunião que é só homem. Eu trabalho com escritórios de direito. Eu faço laudos para embasar as petições, né? E aí eu chego no escritório que eu vou para uma reunião que é só homem. Se eu chegar lá de vestido, provavelmente os homens vão querer olhar para minha perna, vão olhar para um decote. Se eu chego mais coberta, mais composta, de terninho, eu passo uma imagem mais poderosa. E também dá uma distância. O vestido, ele aproxima. É tipo assim, eu tô na minha energia feminina, que é a energia da mulher, que é o que a gente deveria vestir. E aí eu pensei, né? Meu Deus, eu tô resolvendo meu profissional, mas e meu pessoal, né? Porque a mulher, ela nasceu para ser encontrada, para ser cortejada. Isso é uma outra questão de inversão de polaridade. Agora a mulher vai atrás do homem, se oferece, ela diz que ela quer fazer sexo com ele, ela diz que ela quer ir para a cama com ele, os homens estão assustados, é por isso que eles se enfraquecem. Por que o homem ele não investe numa mulher, ele tem dificuldade hoje de cortejar essa mulher? Porque ela já está fazendo o papel dele, ela não dá nem tempo, ela já vai para cima com tudo, e ele vai fazer o quê? Ele só está esperando. Eu posso dizer que dá a sensação de estar conversando, inclusive, com outro homem? Dá a sensação, sim. Isso assusta, né? E aí, como essa mulher ficou muito agressiva na abordagem, o homem recuou, Polar. Isso é um movimento de ação e reação, entendeu? Então, como é que eu vou esperar que um homem seja cavalheiro comigo, me corteje, seja masculino na energia dele, se eu já estou fazendo o papel dele? É quase que como se relacionar com outro homem. E aí a gente vê o que está acontecendo aí na sociedade, que está completamente disfuncional. As mulheres estão agressivas mesmo, entendeu? Algumas eu conheço. Lembra que a gente conversou, a gente tomou um café antes, pessoal, antes de bater esse papo, a gente tomou um café ontem. A gente conversou um pouco, até para contextualizar melhor o podcast. E eu falei que eu tenho algumas amigas que às vezes elas parecem que eu estou conversando com outro homem, né? Triste, né? Eu tento conversar, porque eu estou solteira, ninguém aparece, mas eu falei, porra, às vezes... Porque a tua energia está muito forte masculina, né? Muito. E o que eu achei interessante é isso, Ricardo. Pode ter energia masculina, mas tu tem que ter tipo um interruptor. Agora não preciso mais. Essa tentativa de... Onde eu quero chegar, Thaís? Essa tentativa de equilíbrio não é um fator que pode adoecer a mulher? Com certeza, a mulher e o homem. Assim, a mulher, a essência dela é o feminino, a tua essência é o masculino. Então, eu tenho que carregar comigo muito mais da energia feminina e um pouquinho do masculino, que é a energia que me motiva, que eu vou para o trabalho, que eu vou para a vida, que eu tenho que empenhar ali uma energia maior em alguns momentos. Mas quando eu chego na minha casa, não me impede de botar uma mesa posta para o meu marido, se eu for casado, né? Que eu não sou ainda, tá, gente? Ainda, tá? Mas, por exemplo, você, né? Eu lembro que a gente estava no café e eu falei, olha, Ricardo, leva logo um docinho aí que mulher gosta. E tu falaste para mim, eu já estava pensando nisso. Então, assim, a energia da entrega. Vamos lá, vamos para uma coisa simples, da natureza, assim.
E o homem tem que estar mais na energia masculina, mas se tu não tivesse o tato do feminino para ter a docilidade naquele momento, para ter aquela sensibilidade que o homem também vai precisar para regular, senão ele fica bruto, como tu disseste, para levar um docinho para tua companheira, entendeu? Então, bora para uma energia simples, só para você entender o que é o masculino e o feminino, como Deus nos criou. Porque senão a gente está inverso ao que Deus tem para a nossa vida. E aí, se eu compro um carro, concorda comigo? Teu carro vem com manual. O carro dá um prego, tu não vai lá pro manual? Então, quem é o nosso Deus? Quem foi que criou a gente, que deu a vida? Foi Ele. E quem é que tem o manual? É Ele. Então, você vai, qual é o manual? É a palavra. Então, a gente vai para a Bíblia, o que diz lá? E quando tu começa a olhar para as relações, o que acontece? Vamos pensar numa relação íntima de um homem e uma mulher. Já começa pelo órgão, que é totalmente diferente. O órgão da mulher, ele é interno. Ele acolhe, ele recebe, ele é quentinho, ele é a maciez, né? Ele é o conforto, ele é o abrigo. E o homem é bem mais agressivo, né? O homem é algo projetado, é algo para frente, é algo que é o que introduz. Né? E no momento de gerar a vida, quem é que libera, né, o líquido? O homem libera, ele introduz, ele movimenta, ele coloca, e a mulher ela está aqui recebendo. A energia da mulher é recebedora e a energia do homem é doadora. Tanto é que eu sempre digo que o movimento, quando é que a gente sabe que o homem gosta da mulher? Conforme ele é constante, ele te procura todos os dias. Você, quando você tem um interesse por alguém, tu vai querer perder aquela mulher, tu vai abrir um tempo para entrar uma concorrência ali, se tu ficar uma semana sem procurar, o cara tem essa sensação da conquista, né? Então ele diz, meu irmão, não vou abrir espaço aqui, né, para que outro venha na minha frente, não. Então eu tenho que ficar aqui cortejando ela, porque se eu bobear, quando eu vi, já entrou outro. Então, o movimento, a constância, a quantidade de movimento que ele faz em direção a ela demonstra o quanto ele está interessado e o quanto ele deseja aquela mulher. E qual é a energia da mulher? Eu recebo teu carinho, eu recebo a tua investida, eu te acolho, eu aceito, né? E a mulher, no piloto automático, que eu digo que é o da energia masculina, é muito fazedora. Ela está sempre com a agenda cheia, sempre fazendo muitas coisas, e aí não cabe, porque a mulher ela representa a beleza de Deus na Terra, ela carrega isso. Então, ela é o equilíbrio do homem. Um é um contraponto do outro, exatamente o ânima e o ânimos. E eles se complementam, não tem por que competir. E Thaís, como é que busca esse equilíbrio? Pô, tem um monte de coisa aqui na minha cabeça, né? A mulher um pouco mais com energia forte, e o homem com uma energia mais fraca, né? A gente vê hoje não sei se é tendência, não sei se é uma consequência de homens mais fragilizados, né? Onde eles ficam em casa e a mulher vai para a rua trabalhar. Não estou discutindo se está certo ou errado. É porque eu acho que os dois têm que estar na rua trabalhando, mas na sua posição de homem e na sua posição de mulher, né? Como é que encontra esse equilíbrio? Porque tu falaste a questão do doce, né? Pô, eu lembrei da minha esposa, da minha namorada, mas eu tive a sensibilidade de, inclusive, ir atrás do doce que ela gosta. Claro. Né? É o equilíbrio disso aí. Sem essa sensibilidade, tu conseguirias agradá-la? Eu ia levar qualquer coisa, pronto, aqui, eu lembrei de ti. Essa isso é brutalidade. sensibilidade é uma energia feminina. E é preciso ter, porque é um equilíbrio. Senão você vai ser sempre bruto, entendeu? Então, o que eu observo nas relações? Ou tá muito só numa polaridade ou muito só na outra. Tem que ter o contraponto. Por exemplo, se você namora com uma mulher, bora pro exemplo que tu falaste da academia, o homem quer marombeira e a mulher quer marombeira. Aí o homem vai abraçar a mulher, vai passar aquele músculo na coxa dela igual uma pedra. E vai ter a sensação que ele tá pegando em outro homem. O homem que está na sua energia masculina não vai querer, ele quer uma mulher feminina, que cuida do corpo, mas que tem formas arredondadas e não brutalizadas. Não é aquela mulher que vai ter aquela barriga de tanque, né? Ele vai querer formas femininas. Por quê? Porque a gente busca no outro a complementariedade. Isso é o lindo das energias. O que você tem, eu não tenho. E a beleza está nisso. E o que eu tenho, você não tem. Por exemplo, o homem é bruto, a mulher é doce. Então, você chega em casa estressado de um dia de trabalho, aborrecido, perdeu uma negociação. Aí, tu chegas na tua casa, tua mulher tá com uma cara desse tamanho. Conde Drácula, emburrado ali.
O que a mulher tem que trazer? A doçura, te receber com um beijo, né? Você quer comer, quer conversar, quer que eu prepare um banho, quer que eu prepare uma mesa. Já vai ali, te abraça, te acolhe. Essa nutrição, que é o que te falta. E aí, quando ela chega e te entrega essa doçura, essa leveza, aí tem o equilíbrio. É o casamento perfeito. É igual a relação da intimidade que eu falei, né? Então, os órgãos, eles se encaixam perfeitamente. Porque, vê bem, se eu sou masculina e tu também, é como se tu tivesse casado com um homem. E vice-versa. E aí não tem complementariedade. Então, quando a mulher está na energia masculina dela, ela acaba encontrando um homem fraco, um homem que não é um provedor, um homem que ela pensa, não, pelo menos ele cozinha para mim, ele limpa para casa, eu não tenho problema em trazer dinheiro para casa. Mas em algum momento ela vai perder a admiração e ela vai cansar. Porque assim, o ideal é que os dois trabalhem, sim, se complementem, sim. Mas o homem, ele provê para a casa, a mulher provê para ela, para uma filha, por exemplo. Eu que gosto de comprar as roupinhas da minha filha, levá-la para fazer uma unha, comprar uma tiarinha, as joias, né, que ela usa. Então, eu uso do meu dinheiro, se eu sou casada, por exemplo, cuido da minha beleza, vou num salão, compro uma roupa, enquanto o homem cuida das coisas da casa. Então, são divisões diferentes. E se ele passa a receber menos do que ela, ele mesmo se sente inferior. E como é que encontra esse equilíbrio? Existe alguma técnica, alguma tática, alguma filosofia, alguma forma de agir, sei lá? A terapia é um caminho, a psicoterapia é um caminho, né? Quando essa mulher identifica isso, né? Que ela tá assim, a gente vai tratar essa questão das polaridades, trazer ela pro eixo dela, né? Do homem a mesma coisa, né? A gente também trata isso com um casal, a gente primeiro sinaliza, porque eu sempre digo assim, perceber sem decidir é se iludir. Então, a gente vai para a terapia, é autoconhecimento. E aí eu vou me perceber, eu vou me olhar. Só repete para eu perceber sem decidir é se iludir. Pô, é incrível. Então, a terapia, ela traz autoconhecimento. Então, quando eu começo a me conhecer, é como uma florzinha que vai desabrochando. Eu tô fechadinha e a terapia, ela vai florescendo. Então, eu vou começar a me abrir, vou ouvir, vou entender, vou receber, vou perceber, vou me olhar, é um olhar interno. Então, eu vou me conhecendo, eu vou me desvelando durante o processo. E aí, o que acontece? Nesse processo que eu me percebo, a terapeuta vai te sinalizar, olha, mas isso aqui, como é que é isso mesmo? E aí, ela vai olhar para aquilo. Talvez ela não tenha luz. O profissional da psicoterapia é alguém assim, imagina que a gente está aqui, eu estou aqui no teu estúdio, eu não sei como é a disposição da tua mobília. Se faltar luz agora, tu vais rapidamente encaminhar para a porta. Eu provavelmente vou me bater na quina dos móveis, porque eu não conheço o ambiente. Então, qual é o papel do terapeuta? É jogar a luz onde tem uma escuridão. Ela não tem aquele olhar. Então, eu ilumino e ela acha o caminho, não sou eu que acho para ela. Isso me lembra um amigo falando, Ricardo, ela caminha sozinha. É diferente de território, tu pode até saber, né? Mas quando tu entra no território... É diferente, né? Na prática, né? E aí a gente ilumina e aí você pode enxergar um novo caminho, que você está no escuro, você não enxergava aquilo. É isso que o terapeuta faz. E nesse momento em que ele ilumina, ela pode caminhar com as próprias pernas. Então, a gente traz consciência. Olha, você percebe isso aqui? Você percebe que você está fazendo isso dessa forma? E aí, quando ela se percebe, aí eu percebo. E o que você vai fazer a partir daqui para frente? O que você vai decidir fazer com isso? Você quer terminar seu casamento? Porque esse é o preço. Ou você vai decidir mudar? E quais são os passos? E aí a gente vai planejando, vai fazendo um planejamento estratégico e vai tendo ações, por exemplo, que estimulem esse feminino. Por exemplo, durante a mulher que ela é muito acelerada, ela não faz pausas. O homem é assim, né? Durante o dia. Então, é importante, por exemplo, bora incluir uma pausa aqui de 10 minutos. Você vai tomar um chá. Isso é extremamente feminino. Quando você for tomar um banho, você vai acender uma vela com cheiro aromático. Você vai tomar um banho no escuro, vai colocar uma música estilo instrumental, vai puxar para o feminino. Então, a gente vai estimular ela a ouvir músicas femininas, né? A gente vai estimular ela com cheiros, perfumes mais doces, roupas, vestimenta, mas acima de tudo, o ambiente influencia, claro, ambiência é tudo, mas é de dentro para fora. Eu percebo, eu decido e aí eu saio do campo da ilusão.
Porque não existe mudança. Eu vou continuar me iludindo se não houver uma decisão. Eu quero decidir mudar. Eu não quero ser bruta, eu não quero ser masculina, eu quero ser mais leve, a leveza. A forma dela se comunicar, a mulher masculina, ela só fala gritando, quase berrando. Ela fala no confronto. E aí o tom da voz, aí você vai falar mais doce. Porque não é o que se fala, é como você comunica. Então, se você vai falar com teu companheiro, tem mulher que manda um áudio, eu digo para elas se ouvirem. Às vezes elas mandam para mim, eu digo, eu tô falando com o marido ou contigo? Com teu marido ou contigo? Porque o áudio dela é agressivo, a forma que ela impõe a voz. Então, tudo isso é trabalhado. Não, você vai gravar um áudio para você mesma e você vai começar a se ouvir. Ou se escute, se perceba. Né? Então, a gente vai trazendo esse feminino para a vida dessa mulher. E Thaís, tem algum sintoma claro, ou é o sintoma que sempre aparece para entender que uma mulher está com uma energia forte masculina ou que um homem está com uma energia forte feminina? Existe algo que isso é uma característica principal? Sim, no homem a fraqueza. Mas a fraqueza em que sentido? Ele vira... Aquele cara que aceita tudo, que não confronta nada. Não, isso é passividade. É aquele amigão da galera. Tá dentro da energia feminina a passividade, mas não é o que caracteriza, entendeu? É igual o homem que tá dentro da energia dele a força, né? A mulher já é mais leve. Então, assim, por exemplo, a mulher que não tá na leveza, que tá na agressividade, a agressividade na mulher, a reatividade, o impulso, isso é muito mais do masculino, né? Se você olha para a natureza, quem é que busca o impulso, o instinto sexual? Geralmente é o macho, né? Então, ele que vai lá e o pavão se abre todo, eles se exibem. Então, tem umas coisas assim de soltar cheiro, eles têm até para copular, o homem tem suas formas de conquistar, e aí ela olha, se admira, né? Então, até na natureza é assim. Por que com a gente não é? Né? A natureza já fala por si só, é a criação de Deus. Então, assim, quando a mulher está na agressividade, muito reativa, ela não é leve, ela não recebe as coisas de forma doce. Por exemplo, se tu critica, ela já retruca, a forma que ela fala contigo é agressiva, ela está na energia masculina. E o homem é o contrário. É aquele homem que, assim, tu fala pra ele, tá tudo bem, tudo tá bem. É aquele homem que tu vai, por exemplo, sair para jantar e ele não consegue decidir o que escolher, para que lugar nós vamos. O homem que é o homem alfa, vamos falar, né? Porque tem o alfa e o beta. O beta é o feminino, o alfa é o homem masculino. O homem alfa, ele é um solucionador de problemas. Se ele não resolve, não facilita a vida da mulher, tá difícil. Entendeu? Então, assim, ele convida ela para jantar. Qual é a função masculina? Você vai fazer uma viagem, você compra as passagens, você escolhe o local, o hotel. Claro que pode ser conversado, em comum acordo, mas parte do homem as decisões. O homem é decisivo, ele decide. Se ele não está decidindo, ele está fora da energia. Então, ele vai te convidar para ir para, olha, amor, te arruma, vou te pegar a tal hora, a gente vai para tal restaurante, aí ela vai escolher que roupa eu vou, para cada lugar pede um estilo de roupa, né? Então, qual é a obrigação da mulher? Chegar com a unhazinha dela pronta, perfumada, né? Tomou o banhinho dela, com o batom dela, com o vestido feminino dela, que ela não vai de calça jeans, não deve, não use né? calça Pelo jeans. menos no jantar. Ela deve ir de saia, de vestido, para que aquele homem passe a admirar. É mais bonito para o homem ver uma mulher de vestido, de saia. É bonito, o homem quer admirar o feminino, porque ele usa calça, ele usa bermuda, né? Então, para ele faz mais sentido. Você vai perceber. Aí eu fiz um teste, voltando lá para a foto da energia. Eu botei a foto do vestido. Uma do meu ensaio, né? Eu botei a primeira. Quando eu botei a primeira, o meu direct enxurrou de elogio. Bombou. Olha, tá linda a sua foto, você tá com esse vestido. E aí, quando eu pensei na estratégia agora para os próximos meses, que eu vou renovar o ensaio, que eu vou fazer um novo posicionamento de marca, né? Eu já liguei para a minha fotógrafa, quero mandar um beijo para ela, Ana Morcásio, maravilhosa, e eu já disse para ela, eu quero botar vestido, eu quero botar saia, porque não adianta eu ser próspera e ficar solteira, não casar. Então, você percebe o que é um equilíbrio. E o feminino, de equilíbrio, né? O feminino tem que aparecer. E Thaís, entrando agora um pouco no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, como é que, sei lá, trazendo para cá, para Polaro, como é que eu, o gestor aqui do escritório, como é que eu lido com a energia masculina e com a energia feminina? Porque a gente trata com homem e trata com mulher. Eu, como gestor, tenho a obrigação de ter esse equilíbrio? Tem. Liderar é isso. Você vai liderar uma família, você é um pai de família.
o homem, o menino, teu filho é tratado de o homem uma como forma. tem que tratar um homem. E a menina, a tua filha, tu vai tratar diferente. A tua filha, no Dia Internacional da Mulher, tu vai ensinar para ela como é que um homem trata ela na hora que ela for adulta. Tu já vai chegar com ela desde pequenininha, vai dar um mini buquê, vai dar chocolate. Olha, filha, não aceite menos. Tu vai dar buquê pro teu filho? Pra tu ver, né? Eu faço isso de forma até... Não é intencional, é muito inconsciente. Eu penso assim, vou tratar minha filha para ela nunca aceitar menos. E o menino, tu vai tratar como? É pra nunca na aceitar porrada. menos? Bora, Matheus, faz. É igual o tratamento do filho homem para uma filha mulher, não é Eu te ver, igual. né? E no trabalho é a mesma coisa, Isso né? me lembrou do meu pai. Meu pai falou assim, Ricardo, quando nasceu minha segunda filha, né, do meio. Aí ele falou assim, hoje tu vais entender por que eu te tratava de um jeito. Teu pai é mais bruto com o homem, e é isso, porque ele quer sentido, puxar o homem para a vida, a energia, né, a força. Então, assim, no seu ambiente de trabalho não é diferente. A comunicação com o homem, ela é mais bruta, ela é mais racional, a mulher é mais emotiva. Se você falar de uma forma mais incisiva, mais dura, e ela está na energia feminina, ela pode correr pro banheiro e chorar se ela estiver sensível, se ela estiver carente, você vai agredir aquela mulher. O homem não se sente agredido. O homem, por exemplo... O homem com a energia equilibrada no masculino dele. Se tiver com a energia feminina mais elevada, e vai ser essa pessoa que vai ser sensível, vai se sensibilizar. Você já viu o homem que chora por tudo? Conheço. Para a mulher é horrível, ela perde a admiração. É importante ser sensível, sim. É legal, de repente, ver que o homem tem um choro quando realmente perde num luto. Pô, você perdeu seu pai, sua mãe, um filho, você não vai chorar? E aí a mulher vai fazer o papel dela de acolher. Agora, todo dia, por qualquer coisa, o homem chora. Né? Isso é muito mais do feminino. Então, por exemplo, tu chamar um palavrão para uma mulher, se tu chamar um palavrão para mim, Ricardo, eu já te elimino da minha vida, assim, por um total. Eu não me relaciono. Entendeu? Mas se tu chamar para um homem, é vírgula. O PORRA para o homem é vírgula. Tu fala para um homem, ele nem se tocou para ele. É um égua, é como se fosse um égua, né? Mas para a mulher, ela fica extremamente magoada. Então, não dá para dizer que eu vou tratar da mesma forma. É igual a sociedade de casal, né? Quando o casal trabalha junto. Era que eu queria entrar. Com todo esse contexto que a gente fez aqui, de energia, de ter um interruptor, de saber lidar com os momentos da vida, tudo mais, de liderança, de gestor, enfim, tudo que a gente falou aqui. Dá 2 perguntas. Homem e mulher, marido e esposa. Eles conseguem ser sócios e como é que faz para dar certo? Claro que consegue. Você com certeza tem amigos que são sócios, casados, trabalham na mesma empresa. Eu particularmente não conheço nenhuma sociedade de marido e mulher que deu certo por muito tempo. É por isso que eu te perguntei. 2 coisas diferentes, vamos lá. Primeira coisa é como é que é o relacionamento entre o casal. Esse casal se dá bem? Se o casal é afinado, se o casal faz alinhamento, relacionamento entre o casal é como um contrato empresarial. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver dirigindo, que não é o ideal é o homem dirigir, a mulher ser conduzida, é o homem abrir a porta, isso tudo se perdeu, né? Aí a mulher quer dirigir, ela quer buscar o homem, ela se enfia na casa do homem, já quer morar lá. Não é isso, é o homem que tem que fazer o esforço, o movimento, não. Eu vou até a sua casa. Até nisso eles se acomodaram. Entendeu? Então, eu tô no carro e eu tô dirigindo. Aí o homem começa a pegar o celular ali, não sei o quê. Tipo, qual é o ideal? Vamos lá. O homem tá dirigindo, a mulher tá ali do lado. O ideal é a mulher. Bota a mão sobre a coxa dele. Se ele pega na marcha, ela repousa a mão sobre a mão dele. Ela faz um cafuné no pescoço dele. Poxa, o homem tá dirigindo, a mulher tá ali no celular. Então, isso é contrato de convivência, que eu chamo. Tem que ter acordo de casal, gente. Até que horas a gente vai ficar no celular? Qual é o momento que a gente vai conversar? Por exemplo, o DR não é legal à noite. Vocês vão dormir brigados? DR é legal no café da manhã. Porque os assuntos importantes, contas, dívidas, coisas que um casal tenha de dificuldade. Você vai trabalhar, ela vai trabalhar, tem o dia inteiro. Quando volta para casa à noite, já esqueceu. Isso é estratégico. Se tu fores brigar à noite, tu não vais namorar antes de dormir, né? Vão dormir brigados, né? Aí vai passar, já vai acordar esquisito, né? Então, assim, isso tudo é acordo de convivência. Até que horas a gente pode usar? Bora desligar o celular X horas? Casal que não tem contrato, não tem acordo, tá fadado à falência. E aí eu vejo muito as relações, estás falando de sociedade. Como que é um casamento? Como é que eu vejo um casamento para mim? Como uma empresa. Tem balanço,
tem um para acertar. Você não vai chamar teu funcionário se ele fizer uma coisa errada e vamos conversar aqui. Você vai dar feedback para esse funcionário. E por que na relação a gente não aceita? É da mesma forma. Então, se vocês forem trabalhar juntos, se é um casal que já tem acordo, tem uma boa comunicação é tudo. Casal que se não se comunica bem, que grita ou que chora, desestabiliza, desequilibra, não consegue estabelecer diálogo saudável, de opiniões divergentes, porque isso vai acontecer, esse relacionamento vai acabar. Então, se tu me dissesse assim, Thaís, me dá uma dica que salva casamento. Eu vou dizer, vai investir na comunicação. Isso salva casamento. Tanto que eu tenho técnicas que eu trabalho no consultório que salva casamento. Técnica de perdão, técnica de comunicação, senão vai acumulando, né? Então, por exemplo, imagina um banco. Você tem as retiradas, que são os saques, você tem os investimentos, que é que você deposita, né? Os depósitos. Então, a relação é isso. Se eu te faço um carinho, um cafuné, eu estou depositando R$10 ali. Se eu te dou uma bitoca, eu depositei 5. Mas se eu já te dou um beijo mais elaborado, eu já depositei 20. Se tem uma preliminar, eu já depositei 100. Se tem uma vida íntima, porque a vida íntima aproxima o casal emocionalmente, é super importante, eu já depositei 1.000. Agora, se tu chega em casa, eu tô com uma cara desse tamanho, saca 5. Se tu vem falar comigo, eu respondo gritando, já sacou 50, entendeu? Se eu te diminuo, se eu vou competir contigo, se eu vou te agredir com palavras, chama nome, você vai retirando e uma hora aquela conta vai ficar negativa. Você só retira, não tem um momento bom, não tem um momento de prazer, um casal que não sai, que não vai no cinema. Eu sempre digo que uma vez na semana o casal tem que se encontrar em algum lugar. Seja você indo buscar ela em casa, como no tempo de namorar. Tô saindo do escritório, se arrume, fique linda, cheirosa, põe um vestido, vou lhe buscar, a gente vai para tal lugar. Você vai buscar como na época de namoro, é na casa de vocês. Mas tem a lembrança, tem o resgate. Aí vocês vão uma vez na semana para um jantar ou para um cinema. Não pode se perder isso com o tempo, porque se faz no namoro e não se mantém no casamento. Então, são investimentos. E aí, quando vai para a empresa, Ricardo, é a mesma coisa. Respeito é um princípio fundamental. Você não vai ficar batendo boca com a tua esposa na frente das pessoas. Mas esse princípio vem antes do trabalho, vem de casa. Se eu não respeito em casa, eu não vou respeitar no trabalho. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, como a sociedade, as coisas são amplificadas. É um amplificador de carro, que aquele som aumenta. Então, você aumenta a intenção, né? A intensidade também. Então, se você é um casal que é afinado, faz alinhamento, tem uma boa comunicação, quando juntar não vai dar problema. Mas se é um casal que já vem bronqueado de casa, quando tu for abrir a sociedade, vocês vão se separar ou o negócio vai quebrar. Então, eu posso dizer que quando a sociedade termina é porque o casamento, em regra, já acabou também. Exatamente. Quando a sociedade não dá certo é porque o casal não está afinado. Não tem um bom alinhamento, não tem uma boa comunicação, tem algum entrave, não está bem resolvido a relação. Eles não conseguem trazer uma temática que eles discordem e entrar no meio termo. Um dos dois não quer ceder. E Thaís, eu acho que esse episódio aí vai tocar muita gente vai começar a se perceber que está com a energia desequilibrada, vamos dizer assim, né? Porque eu entendi que todo mundo tem as duas energias, aí a gente alimenta o que a gente quer, né? Sim. Qual o primeiro passo hoje que a pessoa, tipo homem, eu tô me sentindo, não um pouco homem, mas com a energia mais enfraquecida, uma mulher, tô me sentindo muito, muito mais forte que o meu marido. Começa por onde? Procura o quê? A mulher vai começar a equilibrar isso, por exemplo, a partir do momento que eu pego essa garrafa aqui, Polar, eu posso abrir essa garrafa, eu tenho força para abrir essa garrafa. Mas se eu quero entrar na minha energia feminina, eu tô jantando contigo lá em casa, eu vou dizer, amor, você pode abrir isso para mim? O homem se sente validado e confirmado. Ele entende que ela se sente mais fraca, não é mais fraca, é com menos força do que ele, e que a força pertence a ele. Ela entrega a força para ele, aí devolve o masculino. Cara, eu fico puto quando a minha mulher abre a garrafa e eu não abro. Entendeu? Então, olha as energias, né? Isso tá então, explicado. assim, eu vou tomar um vinho, um exemplo. Quem é que vai fazer o saca-rolha? Quem é que vai tirar isso? Quando ela entrega, ela deixa, ela precisa permitir, dar espaço para esse homem entrar na energia masculina. Então, por exemplo, eu amo fazer supermercado, mas eu não suporto carregar as sacolas. É o homem que vai tirar o lixo. Por que a função do lixo é masculina? Porque é peso. Tudo que é peso é do homem, né? A mulher vai arrumar o lençolzinho da cama, tudo que é beleza é da mulher. Ela vai trazer
uma flor para iluminar, trazer beleza para casa, ela vai colocar flores vivas e não de plástico. Esse é um cuidado da mulher, porque ela nutre, ela que vai cuidar daquela plantinha. Aí se o homem tá molhando muito a planta, é esquisito. O homem, ele dá de presente as flores para a mulher, ele chega em casa com o vaso e ela traz a nutrição. Uma mulher que recebe uma flor, uma mulher muito feliz. Se ela tiver na energia feminina dela, Deus o livre. Assim, o homem ganha 1000 pontos com essa mulher. Se for num dia comum ainda ele surpreender, eu gostaria de ganhar buquê uma vez por semana. Eu ficaria muito feliz. Cara, eu tô vendo que esse episódio não é nem sobre relacionamento, é sobre como se posicionar e fazer uma mulher feliz, mais ou menos isso. E não é difícil. E nem é difícil fazer um homem feliz. Homem, é assim, a mulher ela quer ficar dizendo pro homem, eu te amo, eu te amo. Isso pro homem não é elogio. A mulher gosta muito da validação, do elogio de você é linda, você é importante pra mim, eu te admiro, que elogia a beleza, que eu te amo. O homem, pra ele, eu te amo, é meio que, se ele tiver na energia masculina, é quase que diferente. Sabe qual é o elogio que a mulher tem que fazer pro homem? É dizer, eu te admiro. Eu acho incrível o que você faz no seu trabalho. Assim, que você faz, eu fico admirada de como você conduz as tuas relações de trabalho, as tuas conquistas, né? Quando você vem para casa, você chega, por exemplo, com uma compra e ela te valida ali como provedor, entendeu? Nossa, isso é importante para mim. Isso você se torna mais especial quando você faz isso para mim. Então, essa validação para o homem é completamente dizer, eu te amo. Quer ver uma coisa? A mulher, muitas vezes, ela quer fazer um ensejo, ela quer comprar pétalas de flores, jogar, acender velas, isso para o homem não é nada. Se você é casado, se a mulher chegasse nua, com um laço vermelho, bem aqui, tá aqui, o teu presente é esse. Ou com uma lingerie diferente. O homem é feliz com sexo, a gente tem que ser realista, né? E pra mim, se ele tá dentro da medida do casamento, vale tudo. Mas assim, já a mulher, se ele chegar pelado pra ela, não vai fazer o menor sentido. Ela já gosta do floreio, das velas, das pétalas de flores. Percebe como são dois universos completamente diferentes. E aí, se você se casa com uma mulher bruta que grita, chama palavrão, é melhor você casar com um homem, né? Porque aí no homem não vai acontecer homem com homem, mulher com mulher. E acontece que quando o homem tá na energia feminina, ele vai ter que se casar com uma mulher Com energia de pulso firme, de energia, porque é complementariedade. Não tem o igual. Sabe a polaridade? Sabe quando você coloca ali... A gente ficava com o ímã, né? Não tanto juntava. no ímã, quanto não só no ímã, quanto quando você usa a pilha, a parte que é grandinha, ela encaixa no fundinho, e o outro que tem a bundinha. Então, é exatamente isso. Só dá a liga, só passa a energia quando é o do universo. As polaridades existem, né? E aí é o dia e a noite. É o quente, é o frio. Então, se você olhar em tudo na natureza, as polaridades existem, né? Então, é a mesma coisa nas relações. Pô, legal. Pô, passou rápido, tem 140 aí. Peraí, pô, deixa eu ver. 46 minutos já. Antes de ir para a última pergunta, eu quero só convidar a galera a compartilhar esse episódio. Eu esqueci de falar lá na frente que o assunto foi surgindo, foi falando, foi ficando legal. Compartilha, é um assunto bem legal. Eu acho que a gente tem que entender esse, entre aspas, conflito que existe dentro de cada um de nós, né? Como tu falaste, essa energia tá dentro da gente, a gente só tem que saber medir. Vou falar de um caso aqui pra ti. Pode falar. Não, guarda pro final. Tá. Esse caso vai guardar pro final. Eu queria também só deixar os recados, falar dos nossos patrocinadores aqui, do Amazonic, do Alquimista Café, do Pãozinho Arandu, da galera lá do Arandu. Café, pão e suco. Acho que nada alimenta melhor do que isso. E nosso episódio, né? Falo isso agora ou depois, Potiguar? Deixa ela falar a história primeiro, depois eu falo? Não, é que eu tô curioso da história. Eu já quero saber da história. Qual é a história pra gente finalizar? Eu tenho uma grande amiga de muitos anos, mais de 20 anos. Ela casou com um homem que é um pastor. Ela era católica no tempo, no meio do processo ela veio a se converter. E ela sempre foi a mulher da energia fazedora. Porque ela foi mãe muito nova do primeiro filho dela. Da energia masculina. O filho dela não é desse relacionamento. E aí não deu certo com o pai. E aí ela precisou prover. Ela foi pro mercado de trabalho. Isso. Tem 3 turnos de trabalho, sempre foi assim. Ela sempre foi essa pessoa que deu conta. O que ela atraiu? Esse relacionamento. Esse homem que é quem cozinha, é quem limpa a casa e quem estuda com a filha, porque ela nunca está dentro de casa.
E aí ela foi lá em casa ainda, quando eu morava mais afastada. Ela atravessou a cidade para ir lá em casa para dizer, eu vou me separar. Eu disse, claro que tu não vai se separar, tens um marido maravilhoso. E aí eu trabalhei com ela algumas coisas. Não, eu não amo mais, não sei o que, assim. Tudo tem a ver também onde a gente busca se aconselhar. Que é, por exemplo, eu sou cristã evangélica, então para mim o valor do casamento ele é negociável. Para Deus é um só e deve ser até o fim. Então a gente vai lutar para manter até o quanto a gente puder, né? E ela tem umas amigas, que ela veio do catolicismo, as amigas delas são todas, então elas não têm tanto a prática da leitura bíblica, por exemplo, como eu tenho. Isso não tem a ver com religião, mas no caso delas, elas não tinham essa experiência. Aí elas davam conselho de acordo com o que o mundo dita, não com o que a palavra dita, né? Que a palavra é bússola, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quando eu vou dar um aconselhamento, se vierem me perguntar, eu vou na palavra, que é diferente do meu consultório, que eu vou no que é científico, né? Mas é uma amiga, foi para minha casa, e aí eu disse para ela, olha, as tuas amigas todas se separaram, todas estão com namoradinhos de internet, de fora, daqui empolgadinho, que via. É lindo no começo, para todas é lindo, tudo é lindo no começo, teu casamento também foi. Então, assim, olha para trás. Vai olhar teus álbuns de casamento. Vai reviver o que tu viveste no tempo do namoro e ver se não resgata. Quanto tempo vocês não tomam banho juntos? Há quanto tempo vocês não namoram no banheiro? Tu não fazia isso quando tu namorava? Vai resgatar essas coisas. Eu não vou admitir isso. E aí, com quem tu estás te aconselhando? Porque tu tá vendo todas elas felizes, separadas, elas estão vivendo o novo, mas esse novo uma hora vai envelhecer. E vai ter os mesmos conflitos e as mesmas crises. Só que as pessoas, hoje um objeto quebra, as pessoas jogam fora, não querem consertar. E isso acontece nas relações também, né? E aí ainda há conserto. Eu falei para ela, olha, eu quero te dizer algo, porque ela viaja trabalhando, né? Toda vez que ela viajava, como o esposo dela era pastor, a gente ia orar nos montes, a gente depois saía para... Ele pregava nas igrejas, e a gente ia numas igrejas que tinha muita mulher. E aí um dia eu falei para ela, eu vou te dizer, nesse dia, né? A pastora de lá dava em cima dele horrores. As mulheres olham para o teu marido e admiram. Teu marido, tu viaja, ele leva, tu deixa ele levar tua filha em festa que só tem mulher. Ele é o único pai que está lá, um monte de mãe com as suas filhas e ele lá com a tua filha. Tu acha que ele não é assediado? Um homem de quase 2 metros de altura, bonito, elegante, educado, né? Que por ser um pastor é refinado. Eu disse que tá precisando é vocês equilibrar a energia, deixa ele ser homem. Aí ela tinha perdido o apetite e o interesse sexual. Ela disse, eu não aguento mais trabalhar, eu tô exausta. Mas eu disse, mas tu deixa ele trabalhar. Tu vai na frente, tu toma já, porque se eu não for, ele não vai. Eu disse, pois então deixa de ir, bora ver se ele não vai. A primeiro momento que faltar, não tem isso, é do masculino. Ele vai prover, ele vai buscar, porque é da energia da natureza dele. Deus formou vocês assim. Então eu conversei, dei umas dicas ali para ela, tu vais fazer isso, ele vai fazer isso, tu vais recuar aqui, tu vais retroceder aqui e tal. Ela tinha perdido, inclusive, a admiração. E aí ela começou a colocar em prática. E hoje eles estão aí. Inclusive, a semana passada foi aniversário na sexta da filha deles. Eu estava lá com eles. Hoje ele trabalha, ele paga a escola da filha. Ele é quem viaja, ela já fica mais em Belém. Então, quando houve a inversão da polaridade, isso acaba casamento. Um pequeno ajuste. Né? São ajustes, são coisas do dia a dia. E aí o terapeuta vai dar só esse direcionamento. Pô, Thaís, muito legal. Muito obrigado pelo teu conhecimento. Me ajudou muito, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu só queria saber de ti, onde as pessoas te acham, tu explicar melhor o que tu fazes, para quem tiver interesse, para quem expandir a mente aqui com essa questão e quiser te procurar, me fala um pouco de ti, do que tu fazes, onde te acham. Depende, né? Muito relativo. Mas a minha principal rede social, para quem quer ver sobre os relacionamentos, onde eu trabalho os vídeos, ali tem um monte de carrossel e tudo. Trabalho todas as questões da dependência emocional, toda essa parte das relações é no Instagram. O meu Instagram é Thaís, com thmacedo.oficial. Lá tem um linkzinho que vai para o meu WhatsApp. Se a pessoa quiser agendar consulta, eu também trabalho com laudos, né, relacionados a escritórios de advocacia e com clínicas respaldando cirurgiões, por exemplo, na cirurgia plástica, para validar que aquela pessoa está apta ou não, se vai dar um problema no pós-cirúrgico. Trabalho com casais, como terapeuta de casais, e trabalho com mulheres. Homens eu não atendo, meu público é muito mais... No máximo podcast. Não, eu faço... quando, por exemplo, eu palestro, né? Já palestro até fora, já palestrei até em São Paulo, em grandes eventos, em hotéis, inclusive.
Para evento, eu palestro para homens e mulheres. Para escritório, eu faço laudo para homens e mulheres, né? Mas no meu consultório particular, eu atendo homem se for o casal, só o homem não. O homem só separado, separado eu digo, sozinho não. Só ele não. Só se fizer parte do casamento. O casal e a mulher. Então eu fortaleço primeiro a mulher e aí eu vou pro casal. É assim que funciona, né? Então, não dá para atender só o homem. Melhor a gente se proteger, né? Pois é, isso é um assunto até delicado, até no meio da manhã que a gente tem que se proteger, mas fica para outro momento, outro tema. Só para falar que os últimos recados, sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, onde vocês acharem a gente, no Spotify. Sabia que dá para seguir a gente no Spotify, Potiguar? Sigam a gente lá. Todo dia 1, 10 e 20, 3 vezes no mês, convidadas como a Thaís dando show aqui pra gente, dando uma aula. Eu acho que é isso, né, Potiguar? Já falei para compartilhar. Compartilhe mais. Compartilhe mais. Potiguar, escutem o Potiguar. Thaís, então, só para terminar, eu quero de novo deixar o nosso agradecimento aqui da equipe. É um assunto que me interessa, eu acho que vai interessar muita gente. E dizer obrigado para ti. Quero agradecer a oportunidade, quero dizer que eu estou à disposição do teu público. Que se quiserem perguntar lá no Instagram, no direct, eu respondo, procuro responder todo mundo de noite, depois que a minha filha dorme. Sempre há um tempinho. Gosto de dar atenção. E espero que dê bastante audiência. Não legal, vir legal. aqui por acaso. É um assunto bom. Então, é isso, né? Algo mais? Não? Então, abraço.